Boa noite, bem-vindos à primeira edição de 2020 da Tribuna de Honra. Parece que foi ontem, mas é preciso recuar a 2012 para encontrarmos o programa de estreia deste espaço de conversa boa sobre futebol e não só, onde espíritos livres dizem de sua justiça. Hoje, claro está, faremos aqui o rescaldo dos triunfos de Porto e Benfica em Alvalade e Guimarães, respectivamente. Lançaremos um olhar atento também e preocupado aos focos de violência que continuam a ensombrar os estádios e procuraremos perceber a influência que o mercado de inverno vai ter no curso deste campeonato. Para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa, comigo aqui no estúdio 1 da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O renomado e apreciado diretor do jornal A Bola, Vítor Serpa, o preclaro e cintilante benfiquista António Bagão Félix e o superlativo e virtuoso sportinguista Sérgio Abrantes Mendes. Sérgio, hoje vou começar por si. Assim, o clássico podia, se calhar devia ter dado mais ao Sporting, mas olhando para a classificação vemos os Leões em quarto lugar, à 15ª jornada, 12 pontos do Porto e a 16 do Benfica, ou seja, não é preciso ser adivinho para perceber que o Sporting este ano não vai ganhar o Campeonato Nacional. E com isso vai entrar no maior jejum de títulos da sua história. Passaram a ser 18 épocas consecutivas, superando a longa travessia entre 82 e 2000, e foram 17 épocas desportivas. E pior ainda, olhando para o futuro, não se vislumbra a luz do título ao fundo deste túnel onde o Sporting anda. É verdade. Boa noite, antes de mais. Esta diferença pontual, que, como o Zé Manuel disse bem, para mim é inequívoca quanto à impossibilidade do Sporting ganhar o título este ano, resulta fundamentalmente de perdas de pontos que ninguém esperava. Estou-me a lembrar 2 jogos em casa, penso que foi o Famalicão e o Rio Ave, e depois 2 pontos também com o Marítimo. Na altura o Marítimo não me pareceu uma equipa, foi na primeira, não foi? Foi na primeira jornada, não me pareceu uma equipa com capacidade mínima, mesmo não estando o Sporting bem. Portanto, só aí estão 8 pontos que, se subtraíssemos, deixaria as equipas. E ontem viu-se exatamente isto, não sei, eu já li na Bola hoje que esta diferença pontual não corresponde tanto à valia das equipas, muito embora eu volto e continuo a dizer que este Sporting, e viu-se agora neste jogo contra o Porto, tem um plantel muito curto e algumas unidades de uma valia menor do que aquela que era exigível para jogar no Sporting. Eu lembro, bastaria ao Sporting ter, por exemplo, um William Carvalho e um Gelson, para não falar noutros, para a questão ser... Ou seja, mas olha-se para esta equipa de Sporting e vê-se um grande jogador, não é óbvio, o Bruno Fernandes, que testua. A Cunha jogou muito bem. 2 jogadores de grande nível, um já em fim de carreira, que é o Mathieu, outro em plena capacidade, que é o Acunha, realmente. Ainda o outro, que quando está fisicamente bem é um excelente jogador, é um belíssimo jogador, que é o Coates. E depois, ali entre alguns que já eram, outros que já foram e outros ainda vão a perceber se ainda vão ser, a coisa acaba por não ficar assim muito composta. A grande interrogação, depois de analisar o jogo de ontem, foi como é que o Porto tem um excelente plantel, tem um meio campo fortíssimo, como é que o Porto se deixou afogar naquela primeira meia hora da segunda parte. Realmente o Sporting podia ter arrumado com o jogo, não arrumou, e como é costume dizer... Ao contrário do que o Porto fez na Luz, o Porto em Alvalade entrou bem também, mas depois marcou o golo e sim, mas o Porto baixou linhas, não foi... O Porto na Luz foi sempre mandão, mandou sempre no jogo, quis sempre mandar no jogo. Ontem foi um Porto bastante abaixo daquilo que o Sérgio Conceição revelou-se um treinador muito inteligente, fez uma ou 2 alterações após essas 25 minutos, meia hora de Sporting, e o Sporting acabou. Foi também, o Sporting aí acabou completamente, já não conseguia sair, o golo atirou muito abaixo, são 2 golos que já não se usam hoje em dia. Depois dizia há bocado ao António... O Silas, cada vez que foi ao banco, pronto, não há assim muita abundância, não é? Não há. Eu estava a dizer ao António que uma das coisas que o Benfica tem é que o Benfica defende bem. O Benfica é uma equipa que defende bem, tem a defesa bem organizada, cada jogador sabe o que é que está a fazer, pode haver uma outra coisa, um outro falhaço, como é natural no mundo do futebol, mas o Benfica defende bem. O Sporting já se notava, eu até em conversa com a minha mulher, estávamos a ver o jogo, já se notava que nas bolas por alto tinha alguma dificuldade.
em opor-se ao Futebol Clube do Porto, não obstante os centrais do Sporting não serem baixinhos, não é? Sim, o golo acaba por surgir numa zona que nenhum deles estava a marcar ali, ou seja, eles estavam a marcar noutras zonas. O Dumbiá não... E depois estava toda a gente a marcar com os olhos. Não, estava, exatamente. Em vez de ter agora não se pode dizer, que antigamente, um no burro, outro no coisa, senão não tiver logo chamado homofóbico. Não, mas por outro lado, eu acho que foi um jogo muito intenso, nem sempre bem jogado, mas nestes jogos, eu gosto muito de ver jogos intensos. Pode-se não jogar bem, mas os jogadores batem-se, nada a dizer, uma equipa da outra, da equipa de arbitragem, nada a dizer. Pronto, ganhou o Porto, podia ter ganho o Sporting, tenho pena. Os do Benfica também têm pena que o Sporting pelo menos não tenha empatado. António, esse coraçãozinho verde ontem durante a hora e meia, como é que foi? Não, eu até fiquei preocupado porque estava tão a favor do Sporting que a minha mulher perguntou se eu tinha mudado de clube, mas não foi o caso. Foi um jogo em que ganhou a equipa mais eficiente, não mereceu, em meu entender, foi um bom jogo. Acho que foi um dos melhores clássicos que tenho visto nos últimos anos. Bem jogado, bem disputado, com as duas equipas a querer ganhar. Mas o Sporting, de facto, revelou duas coisas. Uma falta de eficácia à frente e uma defesa que já não se usa. Não é? O primeiro golo, o Coates avança para ir pôr o Marega fora do jogo e o Matia recua. E o Ristovski marcou com os olhos. E o Ristovski marcou, o Soares quase que não precisou de tirar os pitons da relva. No segundo, no primeiro é descoordenação. Sim, mas no segundo não sei quem é que estava a cobrir o Soares. Dumbiá. É o Dumbiá. A cobrir, quer dizer, atrás. Mas o Marega quis dominar a bola e fez gol. Quer dizer, ele não chutou, quis dominar a bola. Ainda esperei que o empatezinho já era bom, não é? Mas o meu receio destas coisas, não é que o Sporting queira salvar a época daqui a 15 dias, ganhando ao Benfica. Não? Isso é a única coisa que resta a muita gente. Não há mais, isso é certo. Embora tenham a seguir uma competição que podem ganhar, não é, nos dias seguintes. Que o Sporting joga primeiro com o Braga e depois com o Benfica? Não, o Sporting vai a Setúbal agora. O Sporting joga com o Benfica ainda na primeira volta. Na primeira volta. E depois joga com o Braga a seguir, no início da segunda volta. Na sexta-feira. O Sporting fica numa sexta. Uma sexta-feira. O que é... Dia 17. Por causa da taça da Final Four, que é a terça e quarta, não é? E pronto, pode ser que o Sport já concentrado na taça da Liga. Esse jogo, como é normal, e se fosse o contrário, claro, seria igual, é evidente. Aliás, eu recordo que o Benfica também já fez duas desfeitas. Pois. Por acaso foi só adiar meio desfeita. Meio desfeita. Porque adiou o Sabri e depois o empate com o tipo que veio de Barcelona, agora não me lembro o nome dele. Aquele rapaz, o meia-direita. O Giovanni, não é? Giovanni adiaram os últimos dois campeonatos de Sport, 2000 e 2002, não é? Mas aí foi de facto meio desfeita, não é? Aqui pode também ser meio desfeita ou não. Sim, mas há sempre essa eu nem sequer é tentação, eu ia dizer tentação, mas é mais do que isso, parte. Faz parte, claro, evidentemente. Acho é dia 17, natural. Não é? Espero que o Sporting continue com a mesma ineficácia que demonstrou ontem, não é? Bom rigor, tenho que dizer a verdade, quer dizer, o Porto não merecia ter vencido o jogo em Alvalade e o Benfica também não deveria ter vencido em termos de Fica teve uma segunda parte também que refugiou-se bastante e defendeu o resultado. Portanto, arriscou bastante, não é? Arriscou bastante. E praticamente o Benfica marcou o gol. Depois tem duas oportunidades, certo, não é? Uma do Pizzi e outra do Livre, mas que são quando o Guimarães já está não só exausto como a tentar empatar e, portanto, todo virado para a frente. Vítor, o Sporting está a caminho de lutar pelo terceiro lugar. Nesta altura está a um ponto de Famalicão e percebe-se que tanto o Sporting Braga como a Vitória de Guimarães estão a levantar fervura. Deitou um ponto fora, ou 2 ou 3 pontos fora ontem o Sporting, perante o que o jogo foi e acabou por ir dando? Deitou. E o problema do Sporting não terá sido o jogo de ontem, não é? Porque um jogo como o de ontem é um jogo que pode acontecer. Portanto, o Sporting teve realmente lapsos que
não são aceitáveis em futebol, portanto, a este nível, na defesa, descoordenação total, portanto, na defesa, e teve, realmente, como aqui já foi dito, uma grande ineficácia no ataque, no momento da definição e da concretização. Mas foi uma equipa que jogou muito bem. O Sporting está claramente a jogar melhor, está mais coeso, a equipa tem conseguiu encontrar algum equilíbrio neste 11 que o Silas, enfim, conseguiu encontrar naquele que é o curto plantel do Sporting. Mas o problema é que quando se olha, por exemplo, para um jogo como este, realmente é possível o Sérgio Conceição mexer na equipa através da entrada de jogadores no banco que vêm alterar positivamente a equipa do Futebol Clube Porto, inclusivamente perante aquilo que ele quer do jogo, ele tem várias soluções. Portanto, repare-se que, por exemplo, uma das soluções, que foi uma solução que, digamos, que tornou o Futebol Clube Porto até mais consistente e mais equilibrado, foi aquela troca, portanto, da passagem depois do Marega da esquerda para a direita. E, portanto, a verdade é que o Sporting, cada vez que o Silas procura mexer, fica pior, porque não tem realmente um banco ao mesmo nível daqueles 11, não é? Mesmo aquela entrada já em desespero do José, mesmo, portanto, já na parte final do jogo. Pois é mesmo já numa altura, faltavam 5 minutos, mais descontos para... Portanto, o Silas não contará muito com o Recep para dar a volta às coisas. Não, pelo menos para já não conta. Tinha entrado antes, não é? Para já não conta, e a verdade é que, por aquilo que se notou, em tão pouco tempo, notou-se que há uma grande intranquilidade do jogador, portanto, portanto, da forma como reage aos lances, da forma como... inclusivamente quando acabou o jogo, aquele momento menos educativo, tudo isto resulta realmente de uma grande instabilidade emocional do jogador. E, portanto, realmente, aquilo que eu acho é que o Sporting, neste momento, tem aqui um problema sério para resolver para o futuro. E a questão que se coloca, basicamente, neste momento o Sporting não terá, portanto, um acesso direto, digamos, à Liga dos Campeões, terá, portanto, mais um ano de alguma penúria do ponto de vista das receitas das competições europeias. Tem que pensar, acho que o Sporting eu acho que é tempo do Sporting admitir, colocar os pezinhos no chão e admitir a sua realidade. E a realidade do Sporting não é compaginável com aquilo que se possa olhar para o jogo de ontem. É uma realidade um bocadinho mais ampla e o Sporting e os sportinguistas devem olhar para o Sporting com uma perspectiva de futuro. Não com uma perspectiva de que nós somos rivais, estamos lá para discutir o título. Não é verdade. Neste momento o Sporting tem muita dificuldade em acompanhar, digamos, aquilo que foi a evolução natural do Benfica e também até um bocadinho do Futebol Clube do Porto, e precisaria, do meu ponto de vista, de se repensar mesmo seriamente. E, evidentemente que pode-se colocar o problema de que o Sporting aposta agora, volta a apostar naquilo que fez sempre de melhor, que é a sua formação. Teve um período em que, portanto, liquidou esse património que tinha, agora tenta, e que todos nós sabemos que para acabar realmente com uma fonte de jogadores é fácil de acabar, pois para recomeçar e para voltar a ter novos jogadores é muito difícil. Mas acho que é mais do que isso. Acho que é mesmo a estrutura que envolve o futebol profissional do Sporting precisa claramente de uma nova dinâmica, uma nova capacidade de se modernizar, uma nova... de acordo, inclusivamente, com aquilo que é a realidade do seu próprio clube. Não tem propriamente que ir copiar aquilo que o Benfica faz ou que o Porto faz. Mas tem, do meu ponto de vista, tem que se renovar. Os adeptos pelos ajustes de qualquer coisa que não seja, estamos aqui para ganhar o campeonato. Os adeptos, vamos lá ver, os adeptos há 18 anos que não estão por esses ajustes, e a verdade é que o resultado é este. Neste momento o Sporting vive um momento muito difícil.
E tem que, se, por exemplo, esta direção de Frederico Varandas entende que há um corte e uma ruptura total, por exemplo, com aquilo que são que é a franja mais radical das suas claques, e eu nada a opor em relação a isso. Acho que é até um ato de coragem, em função até daquilo que aconteceu, portanto, em Alcochete, e que o Sporting continua a ter, do meu ponto de vista, continua a sofrer as consequências disso. Eu acho que, por outro lado, não se pode, digamos, o Sporting não está em condições de se sectorizar tanto. E, portanto, acho que o presidente do Sporting é muito difícil. O Sporting por dentro sempre foi um clube difícil no que respeita, portanto, a encontrar um grupo alargado e que seja mais consensual, portanto, daquilo que é a administração do clube, mas acho que o próprio presidente deve fazer um esforço nesse sentido. Deve fazer um esforço no sentido de aglutinar e de juntar mais gente. Não deixar que as coisas... Desculpe-me interromper. Sim. Eu acho que o problema do Sporting, além desses dados, mas por aquilo que eu observo e até em grupos de que faço parte, há uma crítica relativamente ao presidente Frederico Varandas, porque contrariamente ao lema, que foi o que levou à vitória, que era unir o Sporting, Sim. Que não está a ser complementada em função desse programa. Ora bem, o que eu notei desde o princípio, desde o dia pouco tempo depois das eleições de se terem concretizado, é logo um ataque cerrado a setores do Sporting, dando conta de que Frederico Varandas não tinha ganho com o maior número de votos, ou com o maior número de votos, Sim. mas tinha ganho com o maior número de votantes. E, portanto, isso lhe retiraria qualquer legitimidade. Ora bem, isto faz lembrar aquela história dos Estados Unidos da América, não é? Claro. Porque Sim. o problema não é esse. O sistema eleitoral está montado de uma determinada maneira que não há que discutir. E tem que ser respeitado. Depois assim. assistimos também O mundo que tem que ser dos respeitado. candidatos, vários candidatos, nunca aceitaram de bom grado a vitória do Dr. Frederico Varandas, que depois acaba por ser confrontado com esta situação das claques, que, no meu modesto entender, se houver outro presidente que volte atrás, o Sporting vai acabar. Vai acabar, muito Isso facilmente. seria dramático. Porque, em qualquer estrutura de poder, ela exerce de dentro para fora e nunca de fora para dentro, sob pena de tudo se diluir e tudo se desmoronar, não é? Aqui, o grande problema que o Sporting tem, e é bom que as pessoas não o esqueçam, eu há dias, ou ontem vi um programa também, antes de ter o jogo com o Porto, em que houve alguém que dizia que o Sporting tinha tido, desde 2018 para aqui, gastos em ativos no valor de 94 milhões. Bom, que está lá nas contas da CMVM e tudo. Ok, mas vamos ver como é que se gastaram 94 milhões. É preciso analisar e ver se esses gastos, esses dispêndios de 94 milhões não são resultado daquilo que aconteceu na Academia de Alcochete. É preciso ver isso. E o problema do Sporting hoje em dia é que tem que fazer um jogo de equilíbrio, foi buscar jogadores, se calhar de menor valia, e para mim são de menor valia, porque não tinha mais dinheiro. Há dias o presidente Frederico Varandas... Podia ter feito melhor. Sim, mas aí depende do mercado, não é? Porque eu cito sempre um caso de um jogador do Benfica, que era um jogador que estava encostado e que chegou cá, foi um sucesso. Foi o Jonas. Estava encostado no Valência, não é? Ninguém o queria. Lá está. Eu não sei quem é que trouxe o Jonas para o Benfica, mas com certeza que viu no Jonas... O problema do Sporting, Sérgio, peço desculpa por estar a entrar na conversa,